Santo, Pai da eternidade, o autor da vida eterna, o doador de todos os dons excelentes, neste dia, diante da Tua presença, que é santa, e Tua presença que é fiel, Tua presença que é eterna, meu Deus, nós nos curvamos em reverência, com gratidão e com temor. Obrigado por nos reunires como Teu povo, obrigado por nos reunires como a Tua igreja, obrigado por nos reunires como Tua família. Nós reconhecemos que nós não somos um ajuntamento qualquer, mas nós somos um corpo com identidade de Cristo, selado pelo Teu Espírito e chamados para a Tua glória. Senhor, nesta hora, neste dia, nós suplicamos, lembrando-nos quem somos em Ti. Restaura em cada coração aqui presente o senso santo de identidade, para que não vivamos como estrangeiros espirituais, para que não vivemos como estrangeiros espirituais dentro da Tua casa, mas como filhos legítimos, lavados no sangue do Cordeiro, estados à dignidade do Evangelho de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de modo digno do Evangelho de Cristo, não apenas com palavras, mas com condutas que reflitam o caráter do Teu Filho. Que a nossa fé não seja um disfarce de domingo ou uma realidade diária marcada por renúncia, pureza e amor. Senhor, Pai, gera em nós firmeza espiritual para permanecermos inabaláveis diante das pressões do mundo, diante da carne, diante das ciladas do inimigo. Ensina-nos, ó Deus, a estarmos firmes, Senhor, no nome de Jesus Cristo. E que depois de ouvir esta palavra, que nós possamos dizer com os discípulos lá de Emaús, enquanto eles caminhavam, será que os nossos corações não ardiam dentro de nós? Enquanto Ele falava conosco ao longo do caminho, Pai, que Tu possas falar novamente a este povo e ao povo que estão nos ouvindo e outro lado, a partir das redes sociais, que é uma das ferramentas que nós estamos usando para difundir o Evangelho. Que os doentes sejam curados, que os aflitos sejam consolados, que todos aqueles que vieram com problemas saiam daqui com problemas resolvidos. Amém. No nome de Jesus Cristo. Nós te bendizemos no nome de Cristo Jesus, aquele que está presente. Amém. 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 Enquanto você está de pé, nós vamos abrir o nosso texto de Filipenses, no seu capítulo 1 e versículo 7, onde nós vamos a ler. Hoje quero dar o término para nosso assunto sobre minha igreja, minha família, meu porto seguro. Portanto, vou falar sobre o tema quem somos em Cristo, define quem seremos como igreja. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Eu estou lendo a versão grega. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas no nome de Jesus. Amém? Amém. Somente vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, ou quer eu esteja ausente, que eu ouça a vosso respeito, que vocês estão se mantendo firmes num só espírito, combatendo lado a lado com uma só alma pela fé do Evangelho. Palavra do Senhor. Amém. Diga a teu irmão ao lado, antes de você sentar, diga para ele: tenha uma identidade em Cristo. Fala para o irmão de frente, sorria para ele: tenha uma identidade em Cristo. Dá a mão para ele. Amém. Tenha uma identidade em Cristo. Dá para o outro irmão que está ao teu lado, à tua esquerda. Talvez nunca falaste com ele. Dá a mão para ele. Tenha uma identidade para Cristo. O irmão de trás, o irmão de frente. Tenha uma identidade com Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se aceitar. Portanto, igreja, hoje nós estamos a dar a sequência
referência sobre o nosso ensinamento no que tange minha igreja, minha família, meu porto seguro. Nós poderíamos pegar muitos outros textos bíblicos para poder enquadrar o que nós temos aqui para dizer, mas eu preferi e senti-me conduzido pelo Espírito do Senhor para poder pegar Filipenses capítulo 1, versículo 27. Porque na verdade o nosso caso é diferente, assim como tem falado o pastor Emmanuel Vizi. O nosso caso é diferente. Portanto, eu poderia pegar Salmo 133, mas eu peguei Filipenses capítulo 1, versículo 27. Aleluia! Porque já fiz praticamente 2 meses. Esse mês eu estava decepcionado hoje. Fiz praticamente 2 meses sem estar aqui no vosso meio. Mas o Senhor permitiu que eu viesse novamente aqui nesta igreja, a minha casa, a minha família e o meu porto seguro. Aleluia! Está disposto? Então, o evangelho do Senhor que vou trazer nesta manhã é para confrontar, consolar com amor, mas também para poder desafiar a fé de algumas pessoas. Hoje eu quero dar o término neste assunto. Igreja de Cristo, tabernáculo, amém? Até quando nós vamos viver de aparência? Até quando é que nós vamos viver sem essência? Essência é caráter. Eu vos falei na vez passada que eu estava acompanhando uma certa irmã, que se diz ser uma irmã pentecostal. Bem-vinda, mamãe. Minha mãe biológica, mamãe Germaine, seja bem-vinda. Bom te ver, mãe. Já faz quase 2 meses que nunca mais nos vimos. Bem-vinda. Eu creio que a tua viagem foi boa. Amém, né? Todos vocês sejam bem-vindos. Amém? Portanto, eu estava falando que eu estava acompanhando uma certa irmã que casou recentemente. Mamãe Débora, seja também bem-vinda. Amém, né? Ela casou recentemente nas redes, e postou algumas coisas nas redes sociais. É uma irmã que se chama pentecostal, que se diz ser uma irmã da igreja pentecostal. Portanto, eu vos disse ontem que aquilo que eu vi sobre ela era algo muito triste, porque verdadeiramente a igreja está perdendo a identidade de cristão. Muitos cristãos hoje estão perdendo a identidade, já não se sabe identificar quem é a cristão, quem é que não é a cristão, quem é que é o cristão e quem é que não é o cristão, porque todos agora têm a mesma semelhança. Então aquela irmã postou algo, ela tem postado sempre, ama muitas redes sociais, postou algo sobre ela dançando com aquela música de Werason, de Fali Pupa, toda ela bem pintada, o corpo exposto, brinco de janta, aquele brinco você chama de janta, aquele bem curto, grande mesmo, pesado. Estava aí a dançar, imagina. Que tipo de identidade ela está dando? Refletindo aquelas imagens dela nas redes sociais. Isso vai mostrar que o próprio pastor dela é um infeminado. Agora não é que eu faço? Sim, senhor, o pastor é um infeminado, porque um pastor que não prega contra o pecado não é um pastor verdadeiro. Elias de Tishbite pregou contra o pecado, pregou contra Jezabel. Aquilo custaria a vida dele, mas ele não olhou aquilo, mas ele disse: embora que eu sou um pobre diante dos olhos de Acabe e de Jezabel, mas eu vou pregar a verdade, porque a verdade fere, mas a verdade liberta. Aleluia! Porque aquela mulher Jezabel estava a levar todo Israel naquela conduta dela. E eu vou vos dizer aqui: se a minha esposa viver mal, eu vos garanto que toda a igreja, as mulheres vão viver mal, porque as mulheres dos pastores são uma representação espiritual e física para a tua igreja. Aleluia! Aleluia! É por isso que eu vejo muito. A minha mulher tem que vestir de forma decente. Aleluia! Alguém me disse aqui daquela vez. O Espírito Santo falou comigo. Eu vou falar isso. Você também está na rede social, eu vou falar isso. A vez passada eu disse: mas pastor, a tua esposa naquele dia que vocês vieram vestiu calça. Não, aquele não é calça, aquele é colar.
Sim. Falaram comigo. Você não sabe, aqui estou falando. Falaram comigo, mas ela vestiu calça naquele dia que estava saudando a igreja. Não, aquilo não é calça. Aquilo chama-se colar interno. Amém, né? Não é proibido você meter o colar interno. Eu sabia, o Espírito Santo me disse que houve escândalo naquele dia que ela saudou aqui. Alguns irmãos se diziam, mamãe pastora de calça. Não, aquilo não é calça. Ela estava com o vestido, vocês viram. Aquilo era um colar. Por causa do frio, então coloca-se aquele colar. Mesmo os homens, mesmo aqui que eu estou, tem um colar dentro de mim. Como é um colar? Aquele colar chama-se colar térmico. Aleluia! Fora do país, as pessoas vestem colar térmico, não é nenhum problema. Aquilo não é calça, é colar. Mas no dia que você vê a calça jeans da minha esposa, aqui a mamãe Vitorina, está no meu filho mesmo. Essa mamãe aqui, no dia que você vir com ela, calça jeans, aí não sei o que tudo fora. Fala que o pastor João Batista já morreu. Amém. Já não existe. Amém, né? Então, irmão, se você quer vestir calça, isso é contigo. Mas eu, a minha esposa, não pode vestir calça enquanto eu estou em vida. Amém. Valeu, mãe, amém? Amém. Não, quando é mãe, amém? Você me dá bem. Aleluia. Então, é isso, meus irmãos. Portanto, as pessoas perderam a identidade. A roupa pode identificar você de que identidade. A tua roupa que você veste pode dizer quem você é. Eu vou te dizer, se você e eu, neste momento, tivermos que ir ao banco, quem é que vai? Você que está de calções. Eu que estou vestido desta maneira. Se bem que não estou bem vestido como os outros vestem, saber, mas vestido eu tenho. Mas se você e eu formos no banco, você de calções e camisola, quem vai atender rapidamente? Eu vou atender. Por quê? Porque a aparência do homem, aleluia, vai fazer com que o homem tenha respeito sobre você. Amém. Então, aquilo que você mostra nas redes sociais também mostra quem você é verdadeiramente. Aleluia. Igreja, nós devemos parar de viver de aparência, mas nós devemos viver com essência. Até quando nós vamos cantar sobre Cristo que não seguimos? Nós devemos parar isso. Nós cantamos por Jesus, mas nós não seguimos Jesus. Nós falamos sobre Jesus, mas nós não falamos com Jesus. Muitos pregadores hoje, Paulo aqui está advertindo aos Filipos de que somente vivam uma vida digna do Evangelho. Nós já queremos teatros da igreja. Papá, não. Teatro não. Não. Você tem que viver a palavra. E vos falei que nem toda igreja que prega a palavra pura, a palavra de Deus, sancionando Satanás, essa igreja cresce rapidamente. Não. Não. Nem toda. A igreja cresce rapidamente quando o pastor vai fazer pactos com Lúcifer. Ela vai crescer. E você vai ver que aquele pastor vai falar mais sobre a prosperidade. Você vai ter dinheiro. As alianças que quebram, devemos quebrar as alianças. Alianças demônicas, aleluia. É profético. Não. Há tempo de pregar sobre a prosperidade, mas a maioria do tempo o Evangelho deve confrontar as pessoas. A maioria do tempo o Evangelho deve levar à santificação das pessoas. Porque a Bíblia está dizendo, em Romanos capítulo 12, ele está dizendo no versículo 17, aquele 18, creio eu, que sem a santificação ninguém verá a Deus. Aleluia. Paulo não pede a nós um culto bonito, mas Paulo está exigindo a nós, através de Filipenses capítulo 1, versículo 27, ele está exigindo a nós uma vida digna. Ele disse o seguinte: somente vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo. Porque você vê hoje, são ministérios que estão se disputando pelos palcos. Crentes colecionando selfies, colocando meu pastor está pregado, aí meu pastor, já deram um like. Não é isso que o Senhor está procurando. Líderes que amam microfones, mas que não amam almas perdidas. Líderes que não se colocam mais de joelho para orar, mas que só esperam dia da pregação, ele vai no púlpito com um bom grife para que toda a igreja possa lhe ver.
É triste e lamentável. Hoje em dia, você vê os pastores do jeito que vestem. Ei, meu Deus! Mas pastor João Batista, por que você gosta de pregar contra os pastores? Eu gosto de pregar contra os pastores porque os pastores são os primeiros e verdadeiros assassinos. Amém. Não, amém? Amém. Porque se eu não pregar contra os pastores, meus irmãos, as igrejas não vão se transformar. Elas não vão se transformar. Porque muitas são as ovelhas que estão vivendo mal hoje, porque aquele pastor não lhe pregou o evangelho. Naquele dia, é por isso que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, servos da iniquidade. Eu nunca temos conhecido. Aqui vai ser duro. Aqui vai ser duro. Membros que dizem: eu estou firme, enquanto estão mortos dentro deles próprios. O evangelho virou uma vitrine e o altar virou palco de vaidades. Mas o céu não se move por performance, o céu se move por verdade. Deus não quer uma igreja cheia de programações, mas Deus quer uma igreja cheia de propósito divino. Aleluia! Deus não quer uma multidão apaixonada pelos eventos. Vamos ter hoje culto, vai ter um coral que vai cantar, aleluia, eu vou assistir o coral. Deus não está interessado com isso. Aleluia. Ele quer um povo apaixonado por Jesus Cristo. Ele quer um povo apaixonado pela obra da cruz. O que a cruz significa para você, meu irmão? De que adianta nós termos o nome de Cristo nos nossos cultos se o caráter de Cristo não está dentro de nossos corações? De que adianta? De que adianta? Aqui estamos a falar da identidade, meus irmãos. Filipenses capítulo 1, versículo 27, onde nós estamos mostrando três padrões. Coloca a sua pela versão da Bíblia, irmão, não faz mal. Estamos mostrando três padrões. Primeiramente, estamos mostrando a vida íntegra. Depois, estamos mostrando a unidade profunda. E depois, estamos mostrando uma missão ativa. Irmãos, esse texto é um espelho diante da igreja deste século. É um espelho para você se olhar. Somente viva uma vida digna. Irmão, aquilo que você vive, tem alguém que anda te observar todos os dias. Ele quer ser como você, Gregório. É por isso que você tem que viver uma vida digna. Olha, muitos vão se assustar no dia do julgamento, irmã essa. Muitos, mamãe Janete, vão se assustar no dia do julgamento. Oh, Senhor, se eu estou aqui no inferno, é porque eu estava seguindo a irmã fulana. Você não vai virar, você não vai me seguir, eu não conhecia. Não, ele estava seguindo a tua influência. Aleluia. É a tua influência. Aleluia. Nós devemos refletir a imagem de Cristo, não a imagem do sistema. Há uma esperança. Ainda há remanescentes, aqueles que querem viver a palavra de Deus. Eu sei disso. Deus nunca faltou testemunhas. Ainda há clamor dos céus por uma igreja que rasga as vestes, que rasga as vestes de aparência. Uma igreja que desce do palco da religiosidade e sobe ao altar que transforma. Eu sei que você quer subir neste altar que transforma. Hoje o Espírito Santo não está te convidando para mais um culto, mas ele está te confrontando para uma decisão rígida. Quando eu falo de decisão rígida, eu estou falando de uma decisão radical. A vida ou morte, eu vou viver a palavra. Se a minha mulher não vive a palavra, eu vou viver a palavra. É por isso que Josué, quando entendeu isso, ele disse lá em Josué capítulo 24, no seu versículo 29, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Aleluia, igreja. Será que vais continuar representando o cristianismo ou vais querer que o cristianismo viva dentro de você? Aleluia. Eu quero pegar a minha segunda lição. Identidade com Cristo. Cristo não te chamou para representar, mas para viver dentro dele. Você não pode ser simplesmente mamãe Helena, ser representante de Jesus aqui na terra. Mas Jesus quer que você possa viver dentro dele. Nós estamos vivendo uma geração que trocou o altar pela aparência. Muitos crentes hoje vivem mais pela aparência.
Aquilo lá dentro do coração não tem nada, é mais aparência. Uma geração que está preocupada com a visibilidade pública do que com a santidade privada. Eu vos disse, irmão Alfredo, a tua vida cristã verdadeira não é aquilo que você vive aqui no púlpito, não é aquilo que você vive aqui diante da igreja, é aquilo que você vive quando ninguém está te vendo. Somente 3 pessoas estão te vendo: Deus, o diabo e você mesmo. Aleluia! Aleluia! Deus não está preocupado com performance, Ele está preocupado em ver o povo transformado. Ele está preocupado em ver você ser transformada em uma boa mulher, você ser transformada em um bom homem. É isso que está preocupado a Deus. Ele não está preocupado que você venha na igreja todos os dias somente, não. Mas Ele quer que você mude. Se você está indo no caminho do adultério, mude de caminho. Tome a decisão. A Bíblia está nos mostrar em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Projeta, por favor. 2 Coríntios 5, 17. Eu vou prestar essa janela, talvez essa de vidro. Está aparecendo? Está aparecendo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nossa maneira de falar também tem que se fazer novo, porque nós estamos em Cristo. Aleluia! Tudo se fez novo. Quando você entra numa bacia de alumínio quente, cheio de azeite ou cheio de óleo, quando você entrar lá no fundo, você vai sair uma nova criatura. Se você pegar um micato antes de se tornar castanho, você pega ele, lhe torna lá, antes de ele entrar, ele tinha cor branca. E quando você lhe coloca lá dentro, ele muda automaticamente. A igreja está me entendendo, né? Ele muda automaticamente. Tem muitos micatos aqui que não estão a fritar-se. Muitas pessoas que são micatos, mas lhe tornaram. O azeite não está aquecido. O azeite deve aquecer. O azeite é um tipo do Espírito. Aleluia! É um tipo do Evangelho. O Evangelho deve ser quente para poder produzir a transformação. Aleluia! Porque se eu te colocar, você pode fazer a massa e colocar numa bacia ou frigideira que tem óleo não aquecido, aquela massa vai continuar de cor branca. Então tem que haver um evangelho que vai confrontar, um evangelho que vai desafiar. Quantas gravidezes você já tirou da tua vida, irmão? Quantas? Pode pregar isso? Pastor, eu não vou vir na igreja. Não. Tem que se pregar isso para você se arrepender, porque você vai encontrar aqueles filhos lá do outro lado. Você tem que se arrepender. O teu arrependimento é que vai fazer quando você não se encontra com eles. Eu estava ouvindo um testemunho, meus irmãos, de que houve uma certa moça que morreu e ela viu-se morta, saiu no corpo dela e começou a ouvir muitas pessoas a chamar: mamãe, mamãe, eu não tenho filho, sai, eu não tenho filho. Mamãe, já vieste, mamãe, você nos fez mal, você nos matou, eu não tenho filho. Quer dizer, o que é aquilo? São as gravidezes que ela foi tirando. Aqueles filhos estavam reclamando: mamãe, já chegaste, você nos matou. Mamãe, queríamos viver tanto, nós poderíamos ser presidente lá na terra, mas você nos matou. Quantas assassinas nós temos aqui? E você não quer que nós preguemos o evangelho com confronto. Assim, quarta-feira já não vais vir. Não vai vir mais? Aleluia! Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Meus irmãos, a verdadeira identidade cristã não é um disfarce. Não é disfarce. Ou disfarçar só, mas é uma natureza. A Bíblia está nos mostrando ali em Lucas capítulo 9, versículo 23, nos mostra que a verdadeira identidade cristã não é um papel de domingo, não é um papel somente nos dias do culto, mas é uma cruz que nós carregamos todos os dias. Ele está dizendo o seguinte: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, ou se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus está nos mostrando que nós vamos pegar a cruz todos os dias. Irmão.
todos os dias nós vamos pegar a nossa cruz. E Romanos capítulo 11, versículo 1 até 2, vai nos mostrar que a verdadeira identidade cristã não se ativa com as palmas. Bate palma. Se nós ficam chateados, estão a passar à frente, não é aqui, é outro sítio. Estão a passar à frente, aí não estão a bater palma, não é? Na minha vez não bateram palma. Como estão assim? Não, você não precisa de bater palmas. Eu prefiro que o céu me bate palmas e vocês fiquem sem palmas para mim. Aleluia! Eu prefiro. Amém? Romanos 12, versículo 1. Quer dizer, rogo-vos, apóstolo Paulo está rogando, rogo-vos, bons irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meter o corpo como um sacrifício é evitar de ver aquilo que o corpo ama. Se você ama ver a pornografia, irmão, você deve colocar um sacrifício nos teus olhos. Se você ama o adultério, você tem que deixar o adultério. Se você ama roubar o dinheiro de Iquelema, enganar que não tem dinheiro, deixa aquilo. Se você ama a roubar a mercadoria dos teus irmãos, das tuas irmãs, dos teus colegas, deixa aquilo. Aleluia! É um sacrifício que você está fazendo. E quando você faz esse sacrifício, o vosso culto torna-se racional. Quando falamos de racional, é um culto puro, santo e digno diante do Senhor. Aleluia! A verdadeira identidade cristã não se revela em palcos. Não em palcos, mas na vida secreta. Isto é na luta contra o pecado e na fidelidade silenciosa, na obediência escondida. Quando nos perdemos a identidade de igreja, nós como igreja, quando nos perdemos a identidade em Cristo, nós viramos a ser um palco. Palco, onde toda a gente está perto, telespectador. Mas quando nós redescobrimos, então nós nos tornamos um exército invencível que muda o mundo visível. Terceira lição. Quero falar sobre unidade. Não basta estarmos juntos, mas é preciso nós estarmos unidos em espírito. A Bíblia está dizendo em Efésios capítulo 4, versículo 1 até 6, está nos mostrar que a igreja de Cristo não é um monte de dons, mas é um corpo com uma só alma e um só propósito. Muita gente vem na igreja porque está buscando dons. Os dons já nascem com a pessoa. Você não precisa vir na igreja para ter o dom. O dom já está contigo. Mas você precisa vir na igreja para encontrar o dono dos dons. Vocês estão me entendendo? Porque eu não preciso dos dons. Eu não preciso de dinheiro se eu não tenho o dono do dinheiro comigo. O que eu preciso é o dono do dinheiro. Se eu tiver o dono do dinheiro, certamente eu terei dinheiro automaticamente. É por isso que a Bíblia está dizendo: buscar primeiramente o reino dos céus e todas as outras coisas serão dadas por acréscimo. Paulo está nos mostrando que nós somos chamados a viver numa unidade verdadeira e não unidade de aparência. Se eu ver que a mamãe Jaqueline está sofrendo, não tem algo de comer, mas eu tenho alguma coisa de comer, eu vou sacrificar aquilo que eu tenho para partilhar com ela. Mas muita gente aqui não pode fazer isso. As pessoas agora são egoístas. A irmã está vindo, o irmão está vindo. Pega essa aquela panela ali, o irmão está vindo. Oh, pega, põe o gelo para cá. É verdade. Oh, você sabe fazer, não está falando mesmo porque você sabe fazer isso na sua casa. Pega essa panela, põe debaixo da cama, o irmão está vindo. Os outros até desligam o fogão. Eu já presenciei isso. Vão dar um cozinhar feijão. Tchau! Saca fogo de feijão. Já meteram aquela olho de pano. Tchau! Tem na fumo tudo mais. Desliga o fogão, irmão chocolate, para guardar as panelas. O irmão está vindo. Mas o cheiro da
aquele tio, está queixado que vocês estão a cozinhar ali dentro. O irmão também, por sua vez, conversa sobre conversa. 13 horas da passou, 14 horas, 15 horas. Lá no coração, pô, esse irmão vai embora. Nós estamos com fome. Queremos comer. Irmão. O irmão também conversa. A irmã conversa sobre conversa. Você vai ver que eu nunca mais consegui. Irmão, olha, nós aí vamos fazer. Vamos na folha. Você não chefe. Ainda bem, irmãos sinceros. Não é assim? É sincero. Você não chefe. Só esperar. Aleluia. Aleluia. Então, Paulo, nós estamos chamando a viver uma unidade de aparência, mas uma unidade de essência, quer dizer, uma unidade de caráter, marcada pelo mesmo Espírito, pelo mesmo amor, pela mesma fé. Aleluia! Partilha a tua comida com o irmão. Partilha aquela massa, irmão Gregório. Partilha. Ele sabe cozinhar feijão, esse irmão. Ele não olha, foi lá na nossa casa, nos cozinhou uma feijoada com o Graciano de Elias. Aquela feijoada de fato. Tuiucutidi. Ficamos repletos. Amém? Obrigado, irmão Gregório. Partilha aquele feijão. Mamãe Chefe, você é Jesus. Partilha. Amém? Então, João capítulo 17, versículo 21, é nos mostrar da unidade também. Jesus está dizendo, João 17, 21, que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim. Nós devemos ser um, irmão Antônio. Mamãe Ana, mamãe Cristina, devemos ser um. Perdemos um membro da igreja. Aliás, um membro da nossa igreja perdeu um membro familiar dele. Vamos lá lhe visitar. Devemos ser um. Amém? Né? Tem que se sentir que não, aqui me amam. Porque, olha, vamos dizer uma coisa. Eu aprendi isso. Você não vai sentir a dor quando a dor não é tua. Vamos falar a verdade. Você não vai saber a dor de perder um membro da família quando não é você. Eu consolava muita gente que perderam seus pais, mas no dia que eu perdi o meu pai, eu senti a dor que aquelas pessoas vão sentir. Então, sem identidade, recorda a igreja, não há firmeza. Sem identidade, não há avanço na obra. Sem identidade, o Espírito Santo não vai viver em nossas vidas. Se há fofocas e divisões, se há egos, competições e friezas, então não há Cristo dentro de nós. Mesmo que haja muitos cultos, aquele irmão vai na casa da outra irmã, está lá, né? O pastor, né? A irmã fulana, né? Assim, né? Não, isso é uma unidade. Vamos falar mais de Cristo. Gostei ontem, estávamos a falar aqui com os irmãos aqui em casa, com o irmão Alfredo e com o José, a minha esposa, a Angelina. Ficamos ali até às 0 horas, quase 30 minutos, a falar sobre a palavra. E hoje, eu estava ouvindo aqui o irmão Antônio a falar da mesma coisa que a gente estava falando aqui ontem. Irmão Antônio está falando acerca do perdão, perdoar 77. Quem deu essa pergunta foi o irmão José. Está vendo? Quer dizer, o Espírito Santo estava conosco na nossa conversa. Quando terminamos a conversa, nós oramos e nos despedimos, fomos dormir. Você quando vai na casa dos teus irmãos, na casa dos irmãos, será que você vai iniciar a conversa com oração antes de iniciar a criticar? A não orar? Ou você inicia já? Será que também quando você acaba a visita, vocês oram? Os cristãos primitivos oravam, meus irmãos. Quando se encontravam, a primeira coisa a fazer é orar. Eu vejo muitos homens de Deus hoje já não oram. Você se encontra com um homem de Deus, paz e graça, homem de Deus, é tudo bem, homem de Deus, sim, tudo bem. Ele inicia essa conversa, e você também ganha aquele vício. Infelizmente, então você como igreja ajuda aquele homem de Deus, ajuda aquela amiga, ajuda aquele familiar, ajuda aquela irmã, ajuda aquele irmão. Quando vocês se encontram, inicia a oração. Você nunca sabe, mamãe Débora, essa pessoa que está vindo na tua casa, talvez está trazendo impérios em mim.
Porque muitos espíritos nós recebemos em nossas casas, mas quando nós oramos, iniciamos a conversa com oração, aqueles espíritos ficam apaziguados. Aleluia! Aleluia, igreja! E a quarta lição é essa. Eu vou terminar daqui a pouco. Quero falar a respeito da missão. A igreja não é um evento social, mas é uma ofensiva espiritual. Eu não falo de ofensiva, vou falar de ataque. Nós devemos ser um ataque espiritual. Quando o mundo das trevas está a olhar para nós, eles devem se sentir ameaçados. Porque a nossa vida digna é que fala mais alto do que as nossas palavras. Não adianta. Como eu posso pregar aqui e gritar com onça disfarçada do Espírito Santo, mas se eu não vivo a palavra de Deus, é mentira. Satanás não tem medo daquilo que eu estou a falar. Satanás só tem medo da santificação. Quando você vive santo, meu querido, mesmo até tocar piano, mesmo quando você não entende o ritmo da música, o Espírito Santo vai te levar você a entrar na sintonia. É por isso que eu tenho dito, o pianista deve se consagrar. Todo aquele, mesmo o batuqueiro deve se consagrar. Aleluia! Deve se consagrar. Você está vindo moderar aqui, se consagra. Aleluia! Porque é uma missão. Essa missão é você se tornar uma ofensiva espiritual. É você se tornar um ataque, uma ameaça espiritual. Enquanto a igreja discute detalhes secundários, o mundo lá fora está se afundando em desesperança. A missão da igreja não é agradar os membros mais antigos, mas a missão da igreja é alcançar os perdidos com o Evangelho da graça de Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dizer em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus deu a ordem, idem, na versão grega, vão e façam discípulos. Ele ordenou. Irmão Gregório, quantos discípulos você já fez hoje? Irmão, quantos discípulos você já fez hoje? Irmão Gomes, está? Irmã Cristina, quantos discípulos você já fez hoje? Irmã Emima, quantos discípulos você já fez hoje? Jesus nos deu a ordem, vão, façam discípulos. Quantas pessoas você já levou a Cristo? Mas você está dizendo que você é cristão. Você não é diferente de um muçulmano. O muçulmano até ganha mais alma do que o cristão. Eu vou dizer hoje, com todo o respeito que eu tenho na palavra, hoje as pessoas tornaram o cristianismo um centro de demônios. É verdade. É no cristianismo onde nós temos mais ódio. É no cristianismo onde nós temos mais matanças. É no cristianismo onde nós temos mais envenenamentos. Mas com os muçulmanos e budistas, hinduístas, é diferente. Só pela pregação que eu estou dando aqui, já estou a criar vários inimigos, pastores, que estão me acompanhando. Só pela pregação que eu estou dando aqui, já estou criando pessoas que já podem estar a maquinar me fazer mal. Mas eu não tenho medo. Aleluia! Aquele que perder a sua vida por causa de mim, achá-la. Amém, né? Então eu vou pregar a palavra. Que fira a quem vai ferir, eu vou pregar a palavra. Amém. Aleluia. Amém. Mas ele disse, vão fazer discípulos. Vão fazer discípulos. Ele não nos disse para nós ficarmos parados. Ele nos disse para irmos fazer discípulos, meus irmãos. Mas uma coisa é certa, não haverá missão se não houver identidade. Você vai para fazer discípulos, mas você não está a levar a identidade de Cristo. Minha irmã, não vão te ouvir. Vai ser barulho. Não haverá frutos se não houver raiz. Não haverá salvação fora de uma igreja cheia de Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 está dizendo o seguinte. Abra só Apocalipse capítulo 3. Estamos mostrando que uma igreja sem missão é só mais uma instituição com o nome de Deus e ausência de Deus. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Você se diz que você tem nome. Você está em
vida, eu sou cristão, eu sou firme. Mas no final de contas, lá no fundo, você está morto. Você está morta. Não tem nada de Deus em você. Quando Satanás olha para você, ele está rindo de ti. Muita gente está nessas condições. Bate peito, bate palmas, faz barulho, mas não tem nada de Deus dentro dele. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Mas uma igreja com identidade, uma igreja com unidade, uma igreja com missão, é uma tempestade santa contra o mundo das trevas. É uma tempestade santa contra o inferno. É uma tempestade santa contra aqueles que vivem em pecado. Oh, irmão, como é que você consegue viver sem a pornografia na tua vida? Como é que você consegue, irmão? Me diga teu segredo. Diga, o meu segredo é Jesus Cristo. Amém. Hoje em dia, os telefones estão cheios de imundícia. As pessoas só pensam mais em sexo, 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 sexo. Só mais em sexo. Até pastores. Você olha nos telefones dos pastores, porcarias lá dentro. É triste. Deus está irado com esta geração. Todas as mesas estão cheias de vômitos. Meu irmão, vou terminar. Desculpa, te dando essas perguntas. Que tipo de cristão tu és quando ninguém da igreja está por perto? Que tipo de cristão você é quando ninguém da igreja está lá perto de ver? Será que a tua vida testemunha Cristo? Ou será que a tua vida apenas menciona o nome de Cristo nas pessoas? Será que tens vivido como filho ou apenas tu tens vivido como um frequentador de igreja, de cultos? Não adianta, meu irmão, minha irmã. É por isso que eu estava dizendo para terminar. Vamos ver os irmãos aqui. A identidade é aquilo que vai te fazer entrar no céu ou entrar no inferno. É a identidade. É por isso que quando se agarra, antigamente, quando se agarrava nos países onde está se agarrar estrangeiro, a primeira coisa que vão fazer é pedir a identificação desta pessoa. Quando a pessoa apresenta a identificação daquele país, então ele está mostrando que ele ou ela é a cidadã ou o cidadão daquele país. Aleluia! Mas para aqueles que não têm a identificação, são postos de lado. É assim que ele fará. A Bíblia diz que no último dia, no momento do julgamento, o que vai acontecer? Deus vai colocar as ovelhas do lado direito e vai colocar os bodes, os cabritos do lado esquerdo. Isso é o que? É demonstrar a identidade que cada um tem. Você me entendeu? Muita gente vai no inferno porque tem a identidade do inferno. A tua vida que você vive atualmente é que está a provar se você vai no céu ou você vai no inferno. A identidade. Quem tem bilhete de identidade aqui? Quem tem bilhete de identidade? Bilhete de identidade. Todo mundo tem bilhete, né? Agora se eu dizer quem tem passaporte. Algumas pessoas têm passaporte. Por que muitos têm um bilhete de identidade e não têm passaporte? Isso é uma das coisas muito grandes. Espiritualmente também eu posso pegar como uma aplicação ali. Aleluia! Muita gente vai na igreja, mas muita gente não tem intimidade com Deus. Aleluia! Ir na igreja vai te dar relações com os teus irmãos, relações com pessoas que você não conhece, mas tendo a intimidade com Deus, vai te dar a relação íntima com Deus. Você vai receber coisas que os outros não vão receber. É a mesma coisa. Você nunca vai conseguir viajar somente com teu bilhete de identidade fora do país. Quando viajar aqui, nos dois Congos, onde eles permitem bilhete de identidade, mas vai para Portugal, vão te pedir passaporte. Você tem que ter passaporte. E não somente passaporte, visto com carinho. Você vai. Com ninguém você nunca vai viajar. É a mesma coisa. A identidade é muito importante. Somente a bilhete de identidade não vai te permitir viajar. Você tem que ter passaporte contigo. A intimidade com Deus é muito bom, é melhor do que ter apenas o hábito de vir no culto, conhecer a irmã Lima. A irmã Lima faz bolos, é o dia que eu vou casar, ela vai me ajudar. É bom a irmã Lima te
ajudar. Mas vale a pena Deus te ajudar do que a irmã inimiga te ajudar. Aleluia! Aleluia, igreja. 1 João capítulo 2, versículo 1 João capítulo 2, versículo 6, capítulo 2, versículo 6, a Bíblia está dizendo o seguinte: se alguém diz que está em Cristo, então deve andar como Ele andou. Deixa eu ver a vossa versão. Aquele que diz que está nele, também deve andar como Ele andou. Aqui não está muito claro. Essa minha versão está melhor. Se alguém diz que está em Cristo, então esse alguém deve andar como Cristo andou. Porque se você está em Cristo, você tem que andar como Cristo andou. Porque se você não anda como Cristo andou, você está sendo um hipócrita. Quantos hipócritas nós temos hoje? Deus não quer aplausos na igreja. Ele quer quebrantamento no altar. Deus não está buscando megas igrejas cheias, mas Ele quer buscar corações cheios de Deus. Esse que Deus quer buscar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. A Bíblia está dizendo: vocês são o corpo de Cristo e membros em particular. Irmão, hoje Deus não está rasgando, Ele está rasgando dos véus da aparência. E Ele está convidando a igreja para voltar na essência, para voltar no caráter. Aleluia! Oh, eu estava ouvindo um testemunho ontem do irmão José Romba. Estava dando um testemunho, aquilo me marcou. Eu fiquei calado. Eu não sei se eles deram conta ontem. Aquilo me chocou. Aquilo me disse: obrigado, Senhor. Havia um endemoniado que entrou numa igreja. Não sei se é uma igreja, irmão. Entrou numa igreja, aquele endemoniado, ao entrar numa igreja, o pastor veio ali, e orando para ele, os irmãos vieram orando para ele, a expulsar o demônio não estava a sair, mas uma irmã abandonada, a irmã que se lá no fundo, veio ali a dizer a Satanás: o que ele disse? Fala, irmão, o que ele disse? Fala, começa a afirmar, fala, o que ele disse? Coloca a mão nas costas. Coloca a mão nas costas. O demônio, o Senhor colocou a mão nas costas. O demônio está a obedecer. Fala mais o que? Vamos, irmão. Deita-se no chão. Deita-se no chão. Ele se deitou no chão. Mas o pastor não conseguiu fazer aquilo. Irmão, vou me dizer uma coisa. A vida consagrada, quando você tem a identidade com Deus, nenhum demônio vai te abusar. Aleluia! Porque você tem a identidade. Se o teu bilhete de identidade é real, é genuíno, você não vai ter medo para levar aquilo no SIAC para ser testado. Aleluia! Você não vai ter medo. Pode levar meu bilhete, vai testar. Eu não falsifiquei. É real esse bilhete. Vão testar e vão ver que o teu bilhete é real. Tem muitas pessoas que hoje se dizem ser cristãs, mas quando chega diante da doença, para testar a identidade dele, quando chega diante da tentação, quando chega diante da provação, ele mostra as cores que eram escondidas dentro dele. Amém. Você vai ver que, aqui eu não vou conseguir, nada, aqui mesmo nada, não vou conseguir. Porque você não foi testado, você não é um micate que entrou naquele azeite quente. Você é um micate que está num azeite frio. Oh, Jesus de Nazaré, volta à tua identidade espiritual. Volta, igreja, na vossa identidade espiritual. Voltem na vossa cruz pessoal. Voltem a Cristo verdadeiro. Ele está precisando de vocês. A igreja só será uma família quando nós formos verdadeiramente irmãos e irmãs em Cristo. A igreja só será porto seguro quando nós deixarmos de ser tempestades emocionais e formos colunas da verdade do Evangelho de Cristo. Seja a coluna da verdade. Quando as pessoas estão te olhar, as pessoas querem ver, não, aquele irmão à frente é mesmo servo de Deus, aquele irmão à frente é mesmo filho de Deus. Você tem que criar sede nas pessoas. As pessoas devem ter saudades de ficar contigo. Não é porque não, você está a chegar, as pessoas vão, pô, ele já chegou, mas já chegou. Não pode ser assim. Igreja só será corpo vivo quando Cristo for o
cabeça e não o convidado. Eu não quero que Jesus seja convidado nesta igreja, mas eu quero que Jesus seja o cabeça, o responsável desta igreja. Irmão, para de convidar Jesus aqui nesta igreja, mas diga a Jesus, seja o cabeça. Quando você já coloca Jesus para ser o cabeça, automaticamente ele permanece. Amém. Você quer que Jesus seja teu Salvador, mas não quer que ele seja teu Senhor. Essa é minha vida privada. Mamãe, aqui você não pode tocar. É minha vida privada. É tua vida privada? Não, não pode existir vida privada. Aleluia. Hoje vamos andar com fé. É importante. O último verso, Tiago capítulo 2, versículo 17. A fé sem obras é uma fé morta. Nós devemos rasgar o manto da religiosidade. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Tiago. A Bíblia está dizendo, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Você diz que você quer, mas não tem obras de Cristo em você. Você não ora nem pelos doentes. Você tem medo de praticar a cura divina. Quando tem uma certa tempestade, já dá por ele. No papá fulano, tal como disse aqui o irmão Antônio da vez passada, você vem ao pastor JB para orar para você, orou para você, a coisa não aconteceu como você queria, vai correr rapidamente no papá fulano para poder impor as mãos, vai mais aqui no papá fulano, não deu certo, vai correr na mamã fulana, aqui na mamã fulana não deu certo, vai correr mais não sei aonde, irmão, não adianta você dizer, irmão, não adianta. Não adianta. Primeiramente, se você quer experimentar a fé da cura divina, tenha uma identidade. Mamãe, tenha identidade. Se você não tem identidade, não adianta. Não adianta. Rasga esse véu da religiosidade. Para de ser cristão de aparência. Hoje você está aqui, amanhã está lá usando música de Fali Pupa nas redes sociais. Mamãe, mostra que você é cristão de verdade. Eu já tenho irmãs daqui da congregação. Também estão lá nas redes sociais, no TikTok, usando música do Fali. Ela também está lá na sala. Aí a irmã está lá, mas vai vir no domingo aqui. Jesus, mas irmãos, espera ainda. Mas você de que lado? É do lado do inimigo ou do lado de Deus? Aleluia! Imagina, você olha a irmã aí, a danças sensuais, ainda vai mexer na bunda, mexendo na bunda, vira mais o telefone dela. Meu Deus do céu! Olha, o mundo está estragado, a internet veio estragar o mundo, mas uma coisa é certa, eu dou graças a Deus, a internet veio revelar a identidade de muitas pessoas que eram escondidas nas igrejas. A internet veio revelar a identidade de muitos pastores que se escondem atrás dos púlpitos. Oh, meu irmão, retorne ao altar da redenção. Vivam uma fé com integridade. Abracem o corpo de Cristo, reconciliando, perdoando, caminhando com os outros. Entrem na missão, trazendo aquelas pessoas que estão perdidas. Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmão, Cristo não quer te avisar aos domingos, mas Cristo quer habitar em ti todos os dias. Irmã, você que está aqui, irmão, você que está aqui, que tem uma música, um post que você colocou lá no TikTok. Você sabe quem você está falando? Quem que estou falando? Você sabe, o Espírito Santo te viu através dos meus olhos. Vai na rede social. Vai no TikTok, apaga aquele vídeo. Você não sabe apagar a chama. Pastor, vem me ajudar a apagar aquele vídeo. Você coloca lá, ainda exibe tua filha, exibe teu filho lá. Com música de Fali Pupa. Será que você é do inimigo ou você é dos nossos? Pastor, você não pode vir mais na igreja. Minha irmã, Deus vai trazer uma outra pessoa. Aleluia. Amém. Jesus não pregava o evangelho para poder entreter as pessoas, mas ele pregava o evangelho para confrontar, para consolar e salvar as pessoas. Cristo não quer te visitar aos domingos, mas ele quer habitar em ti todos os dias.
Ele não quer um seguidor distante, mas ele quer um filho e uma filha rendida a ele. Se tens vivido longe da tua santidade em Cristo, então hoje, volta por favor. Se tens estado na igreja, mas tens estado longe da família espiritual, então eu te peço, reconecta-te neste dia. Se perdeste a paixão pela missão, então clama pelo fogo do céu novamente. Hoje Cristo te chama para tu seres família, para tu seres um corpo seguro, para seres também a igreja que o inferno respeita e que o céu se alarga. Aleluia! Venha levantar, meu irmão, renda-te, volta para Cristo e seja parte do povo que vive de uma forma digna do Evangelho. Por favor, existe um inferno a ganhar, existe um céu a ganhar e existe um inferno a evitar. Verdadeiramente, irmão, você sabe o que você fez na semana passada? Qual é a tua identidade? Jovem, você que caiu com aquela menina, jovem rapaz, aquela menina que você caiu na semana passada, ela sabe que você é cristão, da igreja do pastor João Batista. O que ela está te considerar? Como é que ela vai te olhar? Você, menina, que foi se prostituir para ter alguma coisa para comer, mas ela sabe que você é da igreja da congregação da verdade com a mãe. Não adianta. Não adianta. Não adianta se esconder diante dos homens. Não adianta se esconder diante dos homens. Deus está vendo tudo. Tenha uma identidade que as pessoas possam olhar para você e ver com a identidade. Toma minha alma. Oh, porque da vida é da vida, graça, o dia, e noite, amor,